A verdade que ninguém fala. Existe algo na profissão de corretora de imóveis que ninguém fala e comenta. E na maioria dos casos, as corretoras de imóveis começam na profissão entusiasmadas, mas elas não sabem das dificuldades que vão deparar. Hoje eu quero abrir uma conversa muito sincera sobre a profissão. O que acontece na prática, no dia a dia? A maioria das mulheres corretoras de imóveis, elas vêm de uma transição de profissão. Eu digo assim que são mulheres, 30 mais até 60 anos de idade. Nessa transição de profissão, o que acontece? Muitas mulheres são mães, são filhas que cuidam dos pais, são esposas que cuidam da família, do esposo, e elas encontram na profissão de corretora de imóveis aquela liberdade que elas não teriam em outra profissão. Principalmente pessoas que trabalhavam no sistema CLT e passaram a trabalhar como corretora de imóveis na modalidade autônoma ou até empresárias, mas a maioria delas iniciam trabalhando como parceiras vinculadas a outras imobiliárias. Como o sistema de trabalhar ali do dia a dia facilita, na profissão de corretora de imóveis, de trabalhar em plantão de imobiliária ou plantão de empreendedoras, loteamentos, então elas acabam se iludindo inicialmente, achando que é uma profissão maravilhosa, que quando recebe a comissão recebe bem, mas elas não sabem como fazer isso e ter constância no faturamento. E é sobre isso que eu vou estar falando nesse momento. A realidade do mercado imobiliário. Fazer o curso de TTI, ingressar na profissão, é algo muito fácil, muito prático. Mas o mercado promissor, ele não é bem assim. Ele não é para amadoras. É fácil você entrar na profissão, o difícil é você manter na profissão e ter constância no faturamento. A expectativa versus a realidade, existe uma lacuna muito grande, um desafio muito grande a ser enfrentado. Mas aquelas corretoras que entenderem como estruturar, utilizando a metodologia correta, ela vai estar melhor posicionada no mercado de trabalho e vai ter as técnicas necessárias para ter constância no faturamento. Muitas corretoras de imóveis entram no mercado imobiliário achando que atender bem e mostrar imóveis é o que vai definir, a negociação e ter mais sucesso no fechamento das vendas. Mas na verdade não é isso. A profissão exige muito mais e elas não sabem como fazer isso para ter êxito e fechamento de vendas. Os 3 principais erros na profissão são a improvisação. Então a corretora de imóveis, ela vai lá e faz o plantão dela, seja na imobiliária ou em um loteamento, num empreendimento, numa incorporadora, e ela fica esperando o cliente chegar lá. E ela vai improvisando o atendimento. Isso daí acaba prejudicando muito o resultado e a qualidade do trabalho dela. Outra situação, falta de posicionamento. Ela não tem um posicionamento firme. A maioria das corretoras, o sonho é trabalhar com imóveis de alto padrão ou determinado tipo de imóveis, mas elas não sabem se posicionar. Não utilizam a fala correta, a forma de se vestir, a forma de se comportar, a forma de ter presença. E a presença, o posicionamento, ela é essencial para o sucesso da negociação. Outra questão, falta a estratégia comercial. A maioria das corretoras de imóveis acha que é só chegar, ser simpática, atender bem e que vai ter vendas. Mas não é isso, não é assim que funciona. A profissão de corretora de imóveis requer muito mais. A partir do momento que ela tenha estratégia comercial, tudo muda e as vendas acontecem com constância. E quando a gente diz sobre falta de estratégia comercial, é aquela situação: a corretora não utiliza a metodologia correta para fazer o funil de vendas, não utiliza a AIDA, o Bunch e outras técnicas também. Então, se você trata todos os leads da mesma forma, com certeza você não vai conseguir ter sucesso nas vendas, vai estar cansada, exausta ao final do dia, ao final da semana e ao final do mês, e não vai ter recorrência no faturamento.
Então, é muito importante se atentar a esse terceiro erro, que ele é crucial para que a corretora tenha, né, resultado. Então, se atentar. É muito importante profissionalizar-se e ficar atenta do que realmente funciona e o que não funciona no mercado de trabalho. O que muda quando a corretora se profissionaliza? Existem praticamente 2 tipos de corretora, a executora e a estrategista. Qual a diferença básica entre elas? A executora é aquela corretora amadora, iniciante, que acha que atender bem e mostrar vários imóveis é o que vai dar resultado. É aquela que sonha em faturar bem, mas a rotina dela funciona da seguinte forma. Ela chega na imobiliária ou no plantão de vendas e ela fica esperando chegar o lead, chegar o cliente, aí ela atende conforme a situação. Ela improvisa tudo e a agenda dela resume-se em trabalhar à medida que chega o lead. Ela não tem um planejamento. O que acontece? Ela acaba aqui despendendo muitos esforços, atendendo muitas pessoas da forma errada, sem qualificar os leads, ao final do dia, ao final da semana e, consequentemente, ao final do mês, ela vai estar cansada de trabalhar muito, se empenhar e não ter resultados. O porquê? Ela trata todos os leads da mesma forma. Ela trata aquele lead curioso que só está entrando em contato para especulação da mesma forma daquele lead que é o lead quente, lead que tem toda a condição, né, de estar comprando o imóvel naquele momento. Isso acontece por quê? Porque ela vive no improviso, ela não se planeja, ela não sabe como conduzir as negociações, ela não sabe aquecer o lead. Resumindo, ela trabalha. Ao final do dia, ela está cansada, exausta e sem nenhuma perspectiva de resultado. Consequentemente, ela deixa de dar a devida atenção ao lead quente, ou o lead que está pronto, que está no momento de negociação e comprar o imóvel, ela descuida e não consegue dar a mesma atenção para ele e acaba que perdendo tempo e dando atenção para aqueles leads que só está ali para passar o tempo ou especular. E existe a diferença muito grande entre eles. E tudo isso, a partir do momento que a corretora ela tem a técnica adequada, ela vai conseguir conduzir o lead até o fechamento do negócio. E aí sim, ela vai entender que o primeiro processo ela vai ter que fazer, né, a qualificação de leads para chegar no lead aquecido, no lead quente, naquele cliente que está pronto para comprar o imóvel. Se você tratar todos eles da mesma forma, você não vai ter sucesso no fechamento das vendas. Já a corretora estrategista, ela é diferente. A corretora estrategista, ela sabe utilizar a metodologia da forma adequada, ela sabe qualificar bem os leads, ela sabe classificar os leads e ela vai medir esforços naqueles leads aquecidos ou leads que estão prontos a negociar e comprar o imóvel, que ele está no momento dele de fechamento de negócio. E, consequentemente, ela vai estar conduzindo a negociação e dando atenção devida ao lead aquecido. Essa é a total diferença entre a corretora, né, que trabalha no automático sem planejamento, sem estratégia, né, que é a realidade na maioria das corretoras, principalmente aquelas iniciantes ou aquelas que não se atentaram e que não tiveram a percepção de saber distinguir entre a corretora normal e a corretora estrategista. E a corretora estrategista é aquela que tem constância no faturamento, que tem clientes melhores, mas não é por questão de sorte por si só, e sim, são situações que a corretora estrategista, ela se preparou para isso, ela teve o planejamento, ela montou a estrutura estratégica,
de como atender, de como abordar, de como conduzir a negociação e como fechar a negociação. Então, essas são as diferenças cruciais entre essas duas corretoras, e isso faz total diferença no ritmo de trabalho, na energia, no fechamento de negócios e constantemente e consequentemente, né, é o resultado, é o faturamento que vem. A estrategista sabe como faturar com constância, a outra não sabe. A corretora estrategista, ela tem o planejamento diário, semanal, mensal, ela sabe gerar leads, ela sabe como fazer o relacionamento comercial e muda totalmente a forma de conduzir as negociações. E é isso que eu ensino na mentoria Método Presença de Valor, no PAC, que é o Programa de Aceleração para Corretoras. A profissão como empresa. As corretoras de imóveis têm a dificuldade de entender que a profissão tem que ser levada a sério, pensando como empresa. Independente dela prestar serviços a alguma construtora, algum empreendimento ou imobiliária, ela acha, né, a corretora de imóveis muitas vezes acha que ela vai trabalhar apenas autônoma e vai ter aquela mentalidade de autônoma, mas eu brinco assim, não é apenas a mentalidade de autônomo, elas têm a mentalidade de CLT. Aí ferrou. Quem trabalha com vendas, principalmente corretora de imóveis, quem trabalha com bem imóvel de alto valor, que para a maioria das pessoas que investe no primeiro imóvel, no segundo imóvel, ou investidores para renda, ou investidores, né, de imóveis no geral, eles entendem que, né, é algo para se pensar muito bem antes de fechar a negociação. E esse é o entendimento das corretoras estrategistas, que efetivamente o imóvel é o bem mais caro que o ser humano naquele momento está investindo e que muitas vezes é o patrimônio da vida toda, é um patrimônio de 10 anos, 20, 30 anos. E a maioria das pessoas, às vezes, é o único patrimônio da vida inteira. Então, a responsabilidade é muito grande. E aquela corretora que pensa como CLT, ou que pensa assim que a profissão facilita, né, trabalhar só poucos dias ou poucos horários, né, e não tem uma rotina estratégica, comercial, profissional, ela acaba que pecando nesse sentido. Ela não vai ter constância, não vai ter crescimento, porque a mentalidade dela é mentalidade de CLT, é mentalidade que achar que viver de corretagem é um bico, ou ganhar bem, né, numa única venda. E ela não se planeja, ela não tem uma organização como empresa. E, consequentemente, ela não vai faturar com constância. Então, isso é muito importante. A corretora que trabalha de forma estratégica, tem o planejamento, ela tem disciplina, ela tem organização financeira, ela tem organização comercial. Ela sabe como conduzir como empresa. Porque a partir do momento que você sabe conduzir levar a profissão como empresa, você vai ter recorrência e constância no faturamento. E tudo isso depende do quê? De planejamento, de organização, de estratégia, visão a médio e longo prazo. A maioria tem visão a momentâneo, do plantão, daquele momento, mas ela não cria uma visão de médio e longo prazo, por isso que elas têm dificuldade de ter recorrência no faturamento. Fui contadora durante 22 anos da minha vida profissional e lá eu entendi muito bem como que funciona cada etapa. Eu não fui contadora de uma única empresa, eu fui contadora de escritório de contabilidade, na qual esse escritório foi eu que comecei do zero, montei o escritório, captei clientes e aprendi, né, na vivência de 22 anos de empreendedora e contadora de escritório de contabilidade, que o sucesso profissional, independente da área,
E principalmente quem depende de vendas é a constância, é a estratégia e a forma correta de se fazer. Tanto na contabilidade quanto na imobiliária, eu comecei do zero e eu prosperei. Meu ciclo da contabilidade foram 22 anos e eu só encerrei meu ciclo porque antes de eu me aposentar eu adoeci, tive fibromialgia, mas nesse processo eu entendi que eu precisava mudar de profissão para ter uma profissão mais leve, mais atrativa, e foi ali que veio a corretagem. Mas eu entendi que tudo aquilo que você trabalha de forma estratégica, você prospera e você constrói uma carreira. E na contabilidade eu comecei do zero, construí uma carreira. Quando me aposentei por tempo de contribuição, eu vendi a minha empresa de contabilidade. É um modelo de negócio e eu vendi. Na corretagem eu comecei do zero também. Eu abri a imobiliária, de início era a atividade secundária da contabilidade. Depois que eu me aposentei, encerrei o ciclo, fazem um pouco mais de 4 anos que eu estou trabalhando exclusivamente com corretagem e há 10 anos no mercado imobiliário. E foi baseado nessas minhas experiências de vidas, vivências, que eu entendi como fazer para ter faturamento com constância no mundo de quem vive com corretagem. E você, mulher corretora, se você entender bem como que funciona esse processo, você vai ter constância no faturamento. Independente se você quer estar trabalhando 3 vezes na semana ou se você vai levar como profissão, vai estar trabalhando 5 ou 6 dias na semana, tudo depende da tua mentalidade e da forma de você utilizar a estratégia a favor da tua profissão para você prosperar e faturar com constância. A corretagem é uma profissão extraordinária, fantástica, que nos dá liberdade de localização geográfica, liberdade financeira, e realmente é uma profissão muito atrativa e rentável. Mas se você não conduzir a profissão como profissão de forma estratégica, você tem que trazer a profissão, independente se você vai trabalhar de autônoma ou você vai ter a tua imobiliária própria, você tem que trabalhar como empresa, você tem que trabalhar de forma planejada, organizada e ter o teu planejamento a médio e longo prazo. A partir do momento que você faz isso, nossa, a profissão realmente, eu digo assim, que na corretagem nenhuma outra profissão te dá a possibilidade de você ter uma renda alta numa única negociação e ao somatório do mês, dos meses do ano, você ter uma rentabilidade bem maior do que as outras profissões. Mas para isso você precisa ter estratégia, disciplina, organização, planejamento e utilizar a metodologia da forma correta. Detalhe, se você quer prosperar, se você quer faturar com constância, você precisa ter disciplina profissional, pessoal, você precisa propósito, metodologia, mentalidade, posicionamento. E na atualidade, a corretora de imóveis que consegue crescer, ela tem que ter não apenas o posicionamento, ela como essência, mas também ter posicionamento no digital. Se você é corretora de imóveis e quer desenvolver habilidades, estratégias no mercado imobiliário, me acompanhe aqui no YouTube, curta, se inscreva, dê o like e no Instagram na conta Satio Mura.